Olá, tudo bem? Então seja bem-vindo aqui a mais um tutorial do nosso canal do YouTube aqui da Code Experts. E nesse vídeo eu quero criar um pequeno filtro, tá? De um nível só, que eu já vi algumas pessoas tendo essa dúvida de como fazer isso com o Livewire. No caso, tem um select, um drop-down list aqui, e mediante o que eu selecionar nesse primeiro drop-down, eu filtrar o dado relacionado em um outro drop-down ali. E aí eu vou fazer de um nível apenas, mas o pensamento aplicado aqui pode se encaixar em adicionar mais um drop-down e ir filtrando isso mediante a escolha de um item dessa lista do select, tá? Select aqui no caso do HTML. Então, basicamente, a gente vai criar desta maneira. Eu vou ter aqui, por exemplo, algumas categorias. E aí, independente da categoria que eu criar aqui, eu vou ter uma lista de imóveis filtradas aqui nesse segundo drop-down list, tá? E aqui o interessante, ó, que eu vou estar fazendo isso com o Livewire. Então, basicamente, nós vamos utilizar os recursos do Livewire em cima do próprio Blade, sem mexer em JavaScript. E aí a gente vai chegar nesse pequeno filtro, e aí é um pontapé para que você possa complicar um pouco mais, adicionando mais um filtro, mais um drop-down list, um select, e assim por diante, até, por exemplo, chegar no final e fazer uma busca com essas informações, tá? Aqui no caso, eu vou fazer esses dois níveis para ser um pontapé, e aí qualquer dúvida também você pode colocar abaixo, pode contribuir, inclusive até indicando melhorias para quem vier assistir esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o nosso projeto. Então vou matar o servidor desse exemplo que eu já tenho pronto, e aí é claro que eu vou criar um novo projeto Laravel, então vou dizer que é Laravel New. Vou chamar aqui de Dropdown Filter, tá? Dropdown-filter. E aí vou criar esse projeto, eu vou adiantar já para o ponto que o projeto foi iniciado, tá bom? Bom, o projeto foi iniciado, se eu fizer aqui uma listagem nessa pasta, o nosso projeto vai estar aqui, o Dropdown Filter. E o projeto exemplo eu chamei de Select Aninhados, que também acaba sendo basicamente um pensamento parecido, tá? Mas aqui no nosso caso é o Dropdown Filter. Eu vou limpar minha tela aqui, vou entrar nesse projeto. Tá, então vou colocar aqui cd dropdown tab e entrar aqui na pasta que foi autocompletada para a gente. Vou limpar minha tela novamente. Já vou aproveitar, como a gente vai usar o Livewire, eu vou fazer aqui um composer required livewire barra livewire. Dá um enter e essa instalação normalmente ela é bem rápida. Tá? Aqui para a gente, então ele já instalou, tudo certinho para a gente. Vou limpar minha tela aqui. E eu vou aqui em uma segunda aba, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui. Nessa segunda aba eu vou deixar o meu server rodando, tá bom? E aí a gente basicamente vai esquecer dessa aba aqui, mas o servidor já vai estar rodando aqui pra gente. Vou voltar para a aba anterior, onde a gente iniciou o projeto e instalou o Livewire. E vou aqui rapidamente no browser. Então se eu atualizar aqui agora, eu vou ter um projeto zerado, porque eu acabei de iniciar o servidor dentro desse projeto recém-criado, tá bom? Aqui nessa tela, eu vou usar essa tela de fato para fazer a exibição do nosso código. Ela tem um CSS, que é um CSS vindo do Tailwind, mas é um CSS focado para esse estilo que está aqui visível nesse momento. Então, se eu precisar de algo a mais do Tailwind, que provavelmente não venha estar nesse código que vem nessa tela, eu não vou conseguir fazer, a menos que eu inclua o Tailwind completo nesse caso. Então, para o nosso foco aqui, para simplificar, eu vou aqui em tailwindcss.com para me poder pegar só o CDN aqui para me utilizar, tá? Não vou instalar nem configurar nada, eu só quero pegar o CDN mesmo. Então venho aqui em Documentation, que estava aqui acima no menu, e vou aqui ó, Installation. Nesse menu de contexto aqui do lado, eu vou procurar por CDN. Tá? Então tá aqui ó, usando o Tailwind via CDN. E vou basicamente copiar esta linha que está aqui, tá? Que é a tag de inclusão do CSS com o link do CDN do Tailwind, tá bom? O Tailwind, para quem não conhece, ele é um framework CSS mais baixo nível, então você, só para fazer uma comparação direta, ele e o Bootstrap ele já é focado em componentização, ou seja, ele já vai trazer um estilo pensando em um componente, e no caso do Tailwind ele vai trazer um estilo focado de fato no que o estilo é. Então, por exemplo, para fazer um botão no Bootstrap, eu tenho as classes do botão certinho, 2, 3 classes no máximo, eu tenho um botão ali, uma cor e um tamanho para o botão. Aqui no caso do Tailwind, inicialmente, eu vou precisar colocar a classe que vai dar a cara de botão, eu vou precisar colocar a classe que vai dar um preenchimento interno,
eu vou precisar colocar classe de background, de borda e etc, tá? Então, de forma bem simples e direta, essa vai ser a diferença crucial dos dois. Apesar de que com o Tailwind você consegue estender, criar seus componentes, etc. Mas não é o foco aqui o Tailwind. Eu só peguei ele aqui para a gente poder ter mais opções de classes para que a gente venha utilizar nessa nossa estilização. Então, vindo aqui para o terminal, eu vou abrir esse projeto no Visual Studio Code. Tá bom? Deixa eu só organizar aqui. Então, está aberto aqui para a gente. Vou maximizar aqui, vou organizar minhas janelas aqui. O browser em primeiro, o Code, né, o Visual Studio Code em segundo e o terminal em terceiro. E aí basicamente a gente já tem um projeto iniciado aqui. E esse código do Tailwind que eu peguei ali, eu vou vir aqui ó, em Resources, vou vir aqui em Views, no Welcome, e vou basicamente remover daqui esse estilo que está aqui abaixo do Normalize CSS, então vou apagar daqui. Deixa eu minimizar esse menu lateral aqui, vou colar aqui. Tá bom? Então colei aqui abaixo do... Na verdade, deixa eu colar ele aqui após o Normalize. Deixa eu só minimizar isso aqui, beleza. Tá, então eu vou colar ele aqui. Certo? E basicamente não vai quebrar nada da tela, vai mudar algumas coisas basicamente. Mas ela se mantém com a mesma estrutura, tá bom? Então, voltando aqui, vamos fazer uma limpa aqui rapidamente. Eu vou pegar ó, essa div que temos aqui com essa classe Relative, Flex, etc. Eu vou procurar aqui o final dela. Tá? Então está aqui, logo depois do fechamento do bar, então não tem problema. Então, coloquei o mouse aqui na div logo a seguinte e vou até acima e vou remover tudo que temos aqui dentro, tá? Então, até esse if aqui, certo? E aí fica desta maneira, tá bom? E aí, voltando aqui, tá? Vamos continuar com o backgroundzinho aqui, mas fica tudo zerado pra gente. E aí é isso que eu preciso nesse momento. Vou fazer aqui o setup do Livewire aqui nessa tela, então vou colocar aqui @livewire styles. E aqui antes do fechamento do body eu vou colocar @livewire scripts. Tá bom? E aí esse aqui vai conter os estilos base do Livewire para a parte de loading, etc. E os scripts base para o funcionamento da reatividade dele e etc. também. Tá bom? Então é isso que eu preciso. Se eu voltar aqui e atualizar, tudo fica corretamente funcionando. E se eu fizer aqui um View Page Source, só para garantir que foi adicionado, a gente vai ter aqui a parte dos estilos do Livewire, tá? E aqui abaixo a parte dos scripts do Livewire. Então é isso que a gente precisa para prosseguir. Então eu vou fechar aqui e vamos agora basicamente gerar o nosso componente que vai ser esse formulário com os drop-down lists, tá bom? Então a gente pode vir aqui no terminal, vou limpar a tela e fazer um PHP artisan make Livewire e vou chamar aqui de form, tá bom? Bem simples aqui pra gente. Eu vou colocar aqui para não dar uma estrela no repositório, mas eu recomendo que se você ainda não fez um IES em algum momento no projeto, recomendo que você coloque aqui um IES nessa linha de comando e dê um Enter para que você possa dar uma estrela e dar uma força para o repositório. Como eu já fiz isso no passado, seria meio redundante fazer isso agora aqui, tá? Mas eu recomendo que você faça até para dar uma força aí para o repositório do projeto, que é bem legal. Então o nosso componente ele foi criado na pasta app-http livewire, eu vou ter a parte PHP do componente e na camada de view vai ficar em resources, views, livewire e aí a gente vai ter o form.blade.php, tá bom? Então vamos voltar aqui para o Visual Studio Code, eu vou abrir aqui a parte de view desse componente recém-criado, que é o form.blade.php e só para a gente colocar algo ali na tela, eu vou colocar aqui
um H2 mesmo. Vou chamar aqui de filtro de imóveis por categoria. Como é algo simples, né? Na verdade aqui é só para ilustrar mesmo. Vou até deixar sem HR, eu vou colocar aqui uma classe. E vou colocar aqui um border bottom, então border traço B. Vou colocar uma cor nessa border, então border gray 400. E vou colocar um PB, que é um pad bottom, de 5 aqui. E no caso não é 5 pixels, tá? Ele faz aqui em RAM, tá bom? E aí no caso, eu venho aqui no Welcome Blade PHP. E aqui nessa div onde eu limpei tudo, eu vou chamar o meu componente. Então LiveWire, form. Você pode chamar tanto assim, ou se você quiser chamar como tag, então você coloca LiveWire, dos pontos form, dá um tab. Opa. No caso aqui, dá um tab, né? E aí, desta forma também é possível, desde que você esteja no PHP 7.+, tá? Então, voltando aqui. Tá? A gente vai ter exatamente o mesmo componente sendo carregado 2 vezes, ó. Tá bom? Então, você pode usar de uma forma ou de outra. Eu vou deixar mesmo pelo diretiva LiveWire. E aí, o nosso componente já foi carregado aqui pra gente. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o código. Eu posso fechar esse welcomeblade.php, tá? Só um acréscimo aqui, caso você nunca tenha mexido com LiveWire. Basicamente, esse LiveWire Scripts, esse LiveWire Styles, que são as configurações bases para que o LiveWire funcione, eles vão no teu layout base. Aqui, como eu estou usando o Welcome como um layout base, entre aspas, eu coloquei nele, tá bom? Então, eu posso fechar aqui o Welcome e posso trabalhar aqui dentro do nosso componente, tá bom? Então, eu vou aqui, vou criar aqui uma div, vou colocar aqui um display block nela, tá bom? Vou colocar uma margem bottom de 5 também, vou dar um tab. Aqui dentro eu vou colocar aqui um label, mais um select. Aí nesse select eu vou colocar as classes. Vou colocar um pad no eixo Y de 2, um pad no eixo X de 4, um border radius usando a classe rounded. E vou colocar aqui um border também, ao redor todo do select. Vou colocar um border gray de 600. Vou dar um tab aqui. Tá? Deixa eu só dar uns enters aqui para ficar mais visível. Tá? Então eu coloquei aqui, vou tirar aqui esse ID, esse name desse select. Então eu coloquei aqui ó, um pad no eixo Y de 2, então eixo Y cima abaixo, eixo X direita esquerda, esquerda direita, um border radius, um border e uma cor para borda, tá? Uma tonalidade de cinza aqui. Então se eu voltar aqui, vamos atualizar. A gente vai ter aqui o nosso select, tá? Deixa eu só colocar aqui, tirar esse for daqui. Vou colocar aqui categorias. Colocar aqui uma option. Categoria exemplo. Só para a gente ver como fica aqui. Então vou voltar, atualizar. Beleza. Deixa eu fazer aqui um display block nesse select também. Vamos voltar, atualizar. Beleza. E neste caso, eu vou copiar toda essa div aqui pra gente. Vou colar aqui abaixo. E aí aqui no caso eu vou chamar de imóveis filtrados. Claro que você não colocaria imóveis filtrados, eu coloquei aqui só para exemplo. Então, imóvel, exemplo. Acho que basicamente vai ser os mesmos estilos. Então, vou atualizar aqui. Tá bom? Então, aqui no caso, a gente vai, mediante o selecionar de uma categoria, filtrar os imóveis que vão estar associados a essa categoria aqui acima, tá bom? Então, vai ficar basicamente nesse estilo aqui. E se a gente precisar modificar alguma coisa, a gente vai fazendo aqui no decorrer desse live code, tá bom?
Tem um detalhe aqui que a gente precisa agora fazer, que é a parte de termos os models, a parte do banco com migrations e etc. E gerar alguns dados fakes para a gente poder popular esses selects, tá? Então vamos aqui no terminal. Eu vou limpar aqui minha tela. Vou fazer aqui um PHP artisan make model. Vou criar aqui o primeiro model category. Junto dele eu vou criar uma migration e uma factory. Vou colocar aqui seta para cima, vou criar aqui mais um model que vai ser o model representante dos imóveis. Então vou chamar aqui de real estate com E, tá? Então real estate, vou criar também uma migration, uma factory, tá? E aí a gente pode vir aqui no projeto. Vou abrir aqui primeiramente a migration das categorias. Tá? Então vai ser bem simples, eu vou ter um ID, vou ter a data de criação, atualização e vou colocar aqui um nome para a categoria, tá? Basicamente isso. E aqui na parte da tabela de imóveis, deixa eu só minimizar esse menu lateral. Também vou ter o ID, vou ter a data de criação e atualização, vou colocar aqui um title e vou colocar também a chave estrangeira, então foreign category underline ID constrained, tá? Que aí no caso constrained vai trazer a referência indicando o ID da tabela categories e eu vou colocar aqui um cascade on delete, tá? E aqui no caso fica foreign ID. Então é isso, nossa referência aqui para a chave estrangeira. Então vai ser aqui basicamente uma categoria vai ter N imóveis e o imóvel pertence a uma categoria, tá bom? Então mapeamento de um para muitos e muitos para um. E aí o nosso imóvel a gente vai colocar somente o título mesmo dele aqui, dado que é um ponto bem simples de filtro. A gente não precisa de muita informação nesse momento. Então, feito isso, eu vou fechar aqui as duas migrations, eu vou aqui abrir os dois models, vamos mapear esse relacionamento aqui no model. Então, vim aqui em app models, real estate e category, vou minimizar o menu lateral. Em category, eu vou criar aqui um método chamado de real estate. E vou fazer aqui return this has many, então a categoria ela vai ter muitos imóveis, tá bom? E aí isso está representado pelo model real estate. E no model real estate eu vou colocar um método chamado de category. E esse model vai pertencer por meio do método belongs to a uma categoria. Beleza? Tá bom? Então, mapeamento nos models criado, representando o pertencimento de um imóvel a uma categoria e a categoria tendo vários imóveis, tá bom? Agora, a gente já criou também a migration, agora eu vou só preparar aqui a factory, tá? Ambas, para a gente poder já deixar no ponto também. Então, vou aqui na pasta database, factories, vou abrir o real estate factory e o category factory. E aqui dentro eu vou fazer aqui, então, em Category Factory eu vou ter só o name, né, para ser preenchido. Posso usar aqui this faker. Deixa eu colocar aqui word, nesse caso, uma palavra qualquer, tá bom? E no caso do Real Estate Factory eu vou fazer... Deixa eu só me lembrar aqui como que eu criei o nome aqui rapidamente. Que realmente fugiu aqui da memória. Coloquei title, né? Beleza. Então aqui no Real Estate Factory vou colocar title. This faker. E aqui eu vou colocar uma frase, tá? Uma sentença. Então sentence. Tá bom? E aí as nossas factories estão prontas. E no caso aqui vamos aqui na pasta de seeders.
Vou abrir aqui o database Cedar e eu vou chamar aqui o app models category factory. Tá, então eu vou criar aqui 10 categorias. Ela vai ter... Deixa eu colocar 10 imóveis em cada, tá bom? Eu vou fazer aqui um create. Tá? Então eu estou criando aqui 10 categorias por meio da factory. Já estou usando o relacionamento aqui para criar 10 imóveis para cada uma dessas categorias. E aí o método create vai fazer isso e incluir na base para a gente. Para a gente poder usar a base aqui, eu vou usar um SQLite. Então vou aqui nessa pasta database mesmo. Botão direito, new file. Vou colocar aqui um database.sqlite. Tá, então dentro da pasta database a gente cria esse arquivo, tá? Database.sqlite. A gente vem aqui no .env. Eu vou comentar todas essas configurações aqui de banco. E no DB Connection a gente bota SQLite. Tá bom? E aí com isso a gente pode vir aqui no terminal. Vou limpar minha tela e fazer um PHP artisan migrate --seed. Tá bom? Se der algum erro a gente corrige juntos aqui. Tivemos um problema aqui então. Tivemos um problema aqui no chamado método realStates. Deixa eu ver se eu coloquei corretamente. Opa, no caso aqui é realState. Em category model. Deixa eu só verificar se está certinho também. Tá certo, realState. Tinha colocado aqui no plural dentro aqui do database Cedar, tá? Então realState, tá bom? Então voltando aqui, eu vou limpar minha tela. Como nesse caso deu erro somente no seed, tá? Todas as tabelas foram migradas, ó. Eu posso fazer aqui um PHP artisan db2.seed, tá? Fez o seed corretamente. Ou a gente pode regerar tudo do zero. Então, migrate, refresh, --seed. Tá, então, regeramos as migrações e fizemos o seed logo após. Então, tudo certinho pra gente. Vou limpar minha tela aqui, tá bom? Então, vamos aqui pro projeto. Essa parte de banco já foi toda feita corretamente. Então, vou fechar todos os arquivos aqui. Tá bom? E aí vamos abrir aqui a camada PHP do componente Livewire. Então vou aqui em HTTP, Livewire, form.php. E a gente basicamente vai fazer o seguinte. Nesse dropdown aqui das categorias, a gente já vai mandar essas informações para a view, para fazer o loop ali, tá? E no caso, mediante a escolha de uma categoria, eu vou popular esse select aqui abaixo. Tá bom? Então, primeiramente, eu vou ter aqui uma propriedade chamada de category. Vai conter o nosso model, tá? Então, já vou receber esse model aqui no mount. Então, category, this category vai receber o model category que vai ser injetado pelo container de serviço, tá bom? E aí, nesse caso, esse mount, para quem não conhece, ele funciona tal qual um construtor, mas no escopo e no ciclo de vida do componente. Eu vou fazer o import aqui já dos dois models, então app models, vou importar aqui o category e o realState, tá bom? E aí é isso. Eu vou abrir aqui novamente a camada de view do componente, então eu vou aqui na pasta de views, Livewire, formBlade PHP. E eu vou fazer o loop aqui das categorias, tá? Então, @for_each category all as category and for each
Eu vou printar aqui o category ID, tá bom? E vou printar o category name, tá bom? Aqui nesse all eu posso, por exemplo, dizer que eu quero somente o ID e o name, já que é isso que a gente está utilizando aqui no select, tá? E aí com isso eu posso voltar, atualizar. Tá bom? Nós temos aqui as nossas categorias. E aí no caso, eu já vou fazer o seguinte, voltando aqui pro código da view do componente. Nesse select, deixa eu até dar umas quebras aqui para ficar mais visível. Eu vou colocar aqui onID model, para a gente poder mandar o ID da categoria escolhida aqui, tá certo? E eu vou manipular também uma ação que é o change do select. Então eu vou colocar aqui o ID change e vou criar um método lá no componente chamado de filter real state by category ID, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma propriedade chamada category ID para bater com esse ID model e criar um método chamado filter real state by category ID para poder ser executado no change desse select. Então vamos aqui no form PHP. Eu vou criar aqui a nossa propriedade category ID, tá bom? E aí deixa eu só copiar esse nome desse método aqui para agilizar. Vou abrir aqui e vou criar ele aqui antes do render. Então public function, vou colar o nome do método. E eu vou fazer um DD aqui em this category ID, tá bom? E aí vou voltar aqui para view. Então toda vez que eu modificar aqui nesse momento, que eu modificar esse select de categoria, eu vou ter que ter um DD com o ID exatamente aqui, ó. Então a gente teve aqui o ID 4. Se eu for aqui nesse último, 9. No caso no penúltimo, né? Se eu for no último, 10. Então a gente está recebendo, mediante a mudança da informação aqui nesse select, a gente já está executando um método lá no componente que eu pego exatamente o ID daquela option escolhida do select, do dropdown, tá? O que eu vou fazer agora? Vamos voltar aqui. Eu vou criar aqui uma propriedade chamada de real states. Tá bom? Vou colocar ela como null aqui só para a gente inicializar ela. E aqui dentro desse filter eu vou pegar aqui, ó. Então real states é igual. Deixa eu só apagar esse parênteses aqui. Deixa eu colocar esse category ID aqui em cima só por enquanto, comentado. Eu vou fazer aqui ó, um this category, que é onde eu tenho um model category. Vou fazer um find. Pego o ID selecionado do select. Passo aqui no find. A gente já conhece como o find funciona, né? E dessa categoria encontrada, eu vou pegar o real states. No caso, real estate, né? Tá bom? Pegando aqui os imóveis dessa categoria buscada, tá bom? E aí eu posso, por exemplo, fazer... Deixa eu fazer um DD aqui em real estates count. Então aqui no caso, a gente vai ter que ter 10, né? Se eu não me engano, a gente criou 10 para cada, independente da categoria que eu selecionar, tá? Então vamos aqui, vou atualizar a tela, só para garantir que tudo vai estar atualizado e vou modificar aqui, tá? Então, ó, tive 10. Se eu modificar aqui 10, então se eu for no último, também vou ter 10, porque cada uma dessas categorias possuem 10 imóveis, tá bom? E aí a gente pode, por exemplo, deixa eu só tirar esse DD daqui. A gente pode aqui no form, na camada de view do form, exibir esse bloco do select dos imóveis, tá? Eu vou recortar aqui. Se a gente tiver informações em real states, tá? E aí tendo a gente
entra aqui e já faz o loop aqui dentro. Então, arroba for each real estates as real estate end for each. Eu vou printar aqui, copiar aqui real estate, colar aqui. Então eu vou pegar o ID e vou printar aqui real estate name e vou printar o ID aqui também para a gente ver que realmente está mudando, tá? Então vou printar aqui real estate ID dentro aqui da option, tá? Então vamos testar e verificar o filtro acontecendo. Vou atualizar aqui a tela. Então eu não tenho nada aqui abaixo para ser exibido, mas se eu escolher aqui, por exemplo, uma categoria, tá? Então ele tem que modificar ali. Então a gente já vai resolver isso, ver por que ele não. Vamos voltar aqui. Por que ele não modificou. Então vou aqui no form. Opa. Aqui já tem um primeiro ponto, né? Acho que você já devia ter visto. Então como eu vou passar o valor para essa propriedade, eu preciso referenciar aqui o objeto, né? This e aí real estates, tá bom? Então é isso. Deixa eu só dar uma quebra aqui. Tá? Então vamos voltar aqui, vou atualizar a tela. E aí vou modificar, tá? Escolher aqui, aí você percebe que a gente, ó, já teve umas mudanças ali, já tivemos os filtros. E aí provavelmente, deixa eu só vir aqui, eu coloquei name ao invés de title. Exatamente. Então aqui no caso do real estate, do imóvel, a coluna é title. A coluna que contém o nome do imóvel, tá? Então vamos aqui, eu vou atualizar. Então, ó, tá bom? E aí se eu for no último aqui, já pegar do 91 até o 100, tá? Então basicamente o filtro está acontecendo. E aí o que eu fiz aqui? Eu manipulei o change desse select usando a diretiva WireChange do próprio LiveWire e indiquei um método para ser executado dentro da parte PHP do componente. Esse método é o... Deixa eu só colocar aqui que ele acabou formatando de volta. É o método filter real estate by category ID, tá bom? E que a gente faz basicamente o que? A gente busca pela categoria usando o ID que foi recebido da option do select pelo ID model, tá? E aí a gente simplesmente pega a coleção de imóveis por meio da propriedade que representa os imóveis dessa categoria e aí atribui isso para a propriedade real estates, que neste caso já vai conter os imóveis filtrados pela categoria e aí a gente faz simplesmente o loop aqui na view, tá bom? E aí como a gente faz a verificação se real estate tem algum valor ou não, quando não tiver nenhum valor selecionado, a gente acaba deixando esse bloco oculto até que você faça uma busca no filtro de categorias acima, tá bom? Então no caso, a gente pode até colocar mais uma option aqui dentro desse select de categoria fora do loop, tá? Que vai basicamente colocar aqui, selecione uma categoria. Tá bom? Eu vou atualizar aqui a tela. E aí, tá? A gente vai conseguir filtrar normalmente. E aí, nesse caso, né? Eu peguei aqui níveis bem próximos. Então, peguei categorias e imóveis. Mas, por exemplo, imóveis, no pensamento de uma busca dessa, já seria uma listagem com os imóveis disponíveis. Então, por exemplo, eu poderia ter um select aqui buscando estado, cidade, aí, por exemplo, categorias e tipos. E aí o pensamento é o mesmo, é você no change do select fazer o filtro para carregar o próximo select. E aí no segundo select, por exemplo, aqui se fosse, aqui acima fosse tipos e aqui categorias, então por exemplo, selecionei aqui o tipo e aí eu pego só as categorias que estão associadas com esse tipo, já seleciono uma aqui, aí mediante a escolha dessa opção, desse segundo drop-down, eu já carregaria um terceiro drop-down filtrado e assim por diante, tá? No final, quando tivesse um botão de busca, seria já
para trazer o objeto principal daquele filtro. Por exemplo, no final de tudo seriam os imóveis, vamos pensar assim, tá bom? Aqui eu quis só trazer essa ideia mais inicial, mais de mostrar como você pode manipular e fazer isso usando o Livewire, sem necessariamente botar a mão no JavaScript, porque no momento eu mexi aqui em JavaScript. Lembrando que o Livewire tem um JavaScript, mas isso, nessas reatividades, isso fica por debaixo dos panos, controlado por ele mesmo. Em alguns momentos a gente vai precisar botar a mão, é inevitável, mas para isso aqui você já percebe que facilita muito, porque é algo que eu nem trisquei diretamente em JavaScript para escutar o change de um select, executar um método lá no back-end, trazer respostas e atualizar essa camada de view diretamente e reativamente. Beleza? Espero que esse tutorial te ajude imensamente, ele vai ficar bem extenso, eu acredito. E, dependendo de quando você está assistindo, eu deixei no primeiro comentário fixado a nossa promoção para o curso Livewire e um cupom de desconto. O curso Livewire vai estar disponível por R$ 27,90 até o dia 29 de agosto de 2021. E esse cupom de desconto de 15% em qualquer curso da Code Experts vai estar válido até o dia 15 de setembro de 2021, tá bom? Então, se você está vendo entre esses períodos, dê uma olhadinha no comentário fixado desse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado imensamente. Qualquer dúvida, tenta jogar aí nos comentários que eu vou tentar, na medida do tempo, responder todo mundo, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber os futuros materiais aqui do canal. E se você conhece alguém que queira entender como fazer um tipo de filtro e ter um pontapé inicial mostrado aqui com Livewire, compartilhe aí com seus grupos de programação, com seus amigos, com seus colegas de trampo, tá? E é isso. Muito obrigado por ter assistido, por ter chegado até aqui. Nos vemos em breve. Forte abraço, até mais.